dos diálogos das ilhas, uma iniciativa da Delegação da Madeira da BAT, Associação Portuguesa de Bibliotecários e Arquivistas Portugueses. A apresentar comigo estão os vogais, o Dr. Laureano Ascensão de Macedo e a doutora Ana Figueira. O objetivo destes diálogos é que sejam um local de partilha de experiências, de opinião, bem como a formação de novas ideias. A nossa sessão será gravada e no final teremos espaço para a nossa convidada responder às vossas perguntas. Podem fazê-lo diretamente, ligar o microfone e colocar-lhes a pergunta, ou então colocá-las no chat e que depois nós leremos. O tema desta sessão é uma sessão dedicado aos serviços, portanto, a planear, aos serviços educativos, à difusão cultural nesta área. É um tema que ainda há muito pouca, há alguma literatura, mas é um tema ainda muito novo. Eu ia pedir que desligassem os microfones, se faz favor. Ainda é um tema novo e que tem pouco mais de 20 anos a serem trabalhados em instituições de memória. Por isso, pensamos num tema que se fosse do interesse geral dos colegas, para todos nós sentimos esta dificuldade nas nossas instituições. E o tema da sessão é precisamente planear, antecipar, envolver estratégias para dinamização cultural em espaços de memória. A comunidade que trabalha em instituições de memória sente esta necessidade de uma reflexão prática, crítica, sobre os fundamentos da ação cultural nestas instituições. E partindo destes três verbos chaves que a nossa convidada colocou na apresentação: planear, antecipar, envolver, explorar uma abordagem que alia a estratégia, o cuidado e a participação, discutem-se metodologias de trabalho, formas de escuta ativa da comunidade, planeamento, contextualização, gestão do imprevisto e práticas de mediação cultural que criam vínculos. A proposta é pensar arquivos, bibliotecas e museus não apenas como lugares de memórias, mas como espaços de relação, ação, construção cultural e de partilha. Para isso, convidamos a doutora Marta Gomes, mestre e pós-graduada em Ciências Documentais, coordena desde 2001 a Biblioteca do Arquivo Municipal de Lisboa e desde 2011 diversas iniciativas culturais promovidas pelo Arquivo Municipal. Também nesta instituição foi coordenadora do Serviço Educativo entre 2011 e 2018 e atualmente é ainda responsável pela linha editorial do Arquivo Histórico e coordenador editorial da revista científica Cadernos do Arquivo Municipal, formadora na área das Ciências da Documentação desde 2013, professora auxiliar convidada da Universidade Autónoma de Lisboa desde 2023. E em nome da Delegação Regional da Madeira, dou-lhe as boas-vindas e agradeço-lhe muito ter aceito o nosso repto para estar aqui hoje. Boa noite a todos e a todas. Obrigada, Sofia. Eu agradeço em primeiro lugar o convite que a Delegação Regional da Madeira da BAD me fez, em particular a Sofia Betancourt, o Laureano Macedo, a Ana Figueira. Muito obrigada por terem depositado confiança em mim, por acharem que eu posso, de alguma forma, juntar-me a vocês nos diálogos nas ilhas e contribuir para alguma reflexão, neste caso acerca das estratégias para a dinamização cultural. Eu trago-vos um PowerPoint, portanto acho que posso começar a tentar partilhar. Penso que terei permissões para o fazer. Sim,
E, portanto, vamos, para ser um bocadinho menos monótono e não ficarem apenas a ouvir-me durante todo este tempo que eu tenho aqui, esta partilha para fazer convosco, assim vamos seguindo o PowerPoint, eu vou partilhando também algumas imagens, algumas delas têm algum significado, portanto, vou só abrir aqui a tela cheia, julgo que estão todos a ver, espero, Sofia, tudo ok, não é? Sim, sim, Posso? estamos a apoio. Pronto, e de facto, como a Sofia Betancourt disse, eu trouxe-vos aqui estas três ações, o planear, antecipar e o envolver, para vos falar um pouco sobre as estratégias para a dinamização cultural em espaços de memória. Então, como agenda, temos para falar hoje, portanto, vamos começar aqui com uma breve, muito breve, definição de espaços de memória, até porque só por si falar de espaços de memória daria toda uma apresentação, fica para outra altura. Portanto, vamos começar aqui, partir aqui por uma definição e pelos desafios atuais que estes espaços nos trazem. Depois partiremos ou continuaremos pelas três ações para a dinamização cultural, os tais três verbos. Falaremos um pouco sobre cada um, o que é que significa cada um deles, para partirmos ou seguirmos para o planeamento de atividades culturais. E por fim, eu gostava de vos apresentar um estudo de caso. Eu trago-vos o projeto 50 anos de 25 de Abril, que foi organizado no ano passado. Portanto, foi toda uma programação implementada e realizada pelo Arquivo Municipal de Lisboa, instituição, portanto, Serviço da Câmara Municipal de Lisboa, instituição da qual eu faço parte, e trago-vos como exemplo prático, portanto, como estudo de caso daquilo que eu vou falar numa primeira fase desta minha apresentação. Porque o projeto dos 50 anos do 25 de Abril, eu posso explicar um bocadinho mais à frente, mas posso, entretanto, dar o mote já, dizendo que não é porque toda a gente realizou os 50 anos do 25 de Abril, mas é porque eu acho que aqui consigo mostrar, de facto, como é que o Arquivo Municipal de Lisboa planeia faz o planeamento das suas atividades e como é que, e portanto, alguns resultados práticos, se quiserem, de um projeto muito, muito recente, portanto, porque foi realizado durante o ano de 2024. Ora, então, eu se calhar começava com esta premissa, e gostava que todos olhassem para aqui e que ficassem com esta frase no vosso pensamento durante toda a apresentação, e que diz: não há memória viva sem participação. E então vamos pensar numa definição de espaços de memória e dos desafios atuais. Como eu vos disse, é só uma definição, é só para dar aqui o ponto de partida, começar o pontapé de partida para a nossa conversa durante este serão. Portanto, podemos dizer que os espaços de memória são locais que preservam, que interpretam e que representam a memória coletiva de uma comunidade e podem ser físicos ou podem ser simbólicos. A estes espaços de memória, ou os espaços de memória que eu gostava hoje de pensar convosco aqui, são as bibliotecas e os arquivos. Os museus, a Sofia há pouco falou nos museus, eu falei nos museus quando no início pensámos nesta proposta para vir aqui aos diálogos nas ilhas, mas os museus também se revêem aqui naquilo que eu vou dizer. De qualquer forma, é natural que seja devido, enfim, à minha origem profissional e de formação profissional, é natural que eu acabo por falar sempre mais nas bibliotecas e também nos arquivos. Portanto, locais que preservam, interpretam e representam a memória coletiva de uma comunidade são bibliotecas, são arquivos, muitos outros mais. E estes espaços de memória atualmente enfrentam diversos desafios aos quais nós não podemos ser alheios e que se relacionam diretamente com as dinâmicas, com a dinamização cultural que nós pretendemos, enfim, criar e desenvolver nestas nossas instituições. Eu trouxe-vos estes quatro desafios que enfrentamos. Não quer dizer que não haja outros, mas estes são aqueles que derivam da minha prática, da minha experiência no terreno, e são aqueles que talvez me preocupem um pouco mais em relação a todos os outros.
E até são bastante abrangentes. Por um lado, a transformação tecnológica acelerada, portanto, que representa hoje uma realidade e um desafio. Portanto, nós, quando estamos na presença da tecnologia, cada vez de uma forma mais premente, e este avanço, esta aceleração que não nos deixa parar para pensar e que temos que seguir, temos que adotar para não ficarmos para trás. Já falarei um bocadinho mais sobre esta ideia. Um outro desafio, a mudança nos padrões do envolvimento dos públicos. Os públicos estão diferentes hoje. Os públicos têm novas exigências, têm novos hábitos, e, portanto, nós temos que ir ao encontro dessas exigências e desses hábitos dos públicos. Portanto, há uma mudança de padrões que nós, enquanto espaços de memória, temos que lhe acompanhar para continuar a tê-los envolvidos nas nossas atividades. Depois, as limitações financeiras e estruturais que todos nós temos de uma forma, enfim, maior ou menor, todos nós temos nas nossas instituições. E quando falo nas limitações financeiras e estruturais, falo a nível de recursos humanos, de recursos logísticos, enfim, também já falarei um bocadinho mais sobre este desafio que temos pela frente. Depois, e por último, a adaptação a transformações sociais, porque vivemos numa época de total transformação, de total mudança. Vamos ver o que é que isto significa e que desafio temos pela frente nas nossas instituições. Ora, então, começando pela tecnologia, pela transformação tecnológica acelerada, portanto, pela tecnologia, portanto, como eu vos disse, existem novas formas de produção e também de acesso à informação, que exigem o quê? Exigem uma atualização de competências, exigem revisão de processos e também exigem uma reflexão ética sobre preservação, sobre autenticidade e sobre acesso à informação. Então, qual é o desafio que nós temos pela frente? Temos de planear estrategicamente o uso da tecnologia e temos de pensar que a tecnologia não nos vence a nós, nem nós temos que nos deixar vencer pela tecnologia. A inovação deve servir a missão cultural e não substituí-la. Portanto, o uso da tecnologia deve ser-nos favorável e eu no final darei exemplos no estudo de caso sobre este uso favorável da tecnologia. Depois, outro desafio, como eu vos disse, a mudança nos padrões de envolvimento dos públicos. Portanto, há de facto uma alteração de hábitos de consumo e de hábitos de participação. Hoje em dia nós temos uma grande concorrência com o entretenimento digital. Há também, tem-se verificado um declínio de hábitos de leitura, mas paralelamente isso não significa que tenha havido uma diminuição do público nos espaços de cultura, nos espaços de memória. Não. Continuamos a ter público, mas um público que tem outras expectativas, tem outro nível de exigência e, portanto, leva-nos aqui a novas estratégias de mediação cultural. Portanto, temos aqui um desafio muito interessante, o desafio de envolver o público mais do que atrair o público. Nós, durante muito tempo, usamos esta expressão de atrair público e continua bem, e está bem, podemos continuar a utilizar, porque de facto nós queremos continuar a atrair público para as nossas instituições, para as nossas atividades. Agora, não é só isso que nós não queremos que seja um público passivo, nós não queremos que venha o público e que esteja apenas a assistir, nós queremos uma participação ativa, porque é essa participação ativa, é esse envolvimento significativo que vai fazer o quê? Que vai dar-lhes um sentimento de pertença. Portanto, uma participação ativa, um sentimento de pertença aos espaços de memória, de que faz parte desses espaços de memória, é o que hoje é o grande desafio que nós hoje temos pela frente. Depois, por outro lado, as limitações financeiras e estruturais, como eu vos disse, há escassez para os espaços culturais, para os espaços de memória, há escassez de recursos, que sejam eles financeiros, sejam eles humanos, sejam eles logísticos, e que, claro que, obviamente, esta escassez vai nos limitar. Portanto, vai nos limitar quer na capacidade que temos de inovar, e também vai nos limitar, obviamente, na forma como programamos as nossas atividades. Portanto, é também um desafio, naturalmente, e para
que consigamos dar resposta a estas limitações, temos de ter uma gestão estratégica, ou seja, temos de planear com rigor, temos de tentar sempre ao máximo estabelecer parcerias e redes de colaboração com diversas entidades, já vou dar alguns exemplos, e claro, sem comprometer a qualidade e sem comprometer a qualidade do nosso trabalho, a qualidade das nossas dinâmicas e sem comprometer a missão pública das instituições. Por fim, a adaptação às transformações sociais. O que se passa hoje, não é? Mudanças rápidas a vários níveis. A globalização, as migrações, as questões de género, o envelhecimento demográfico, portanto, são todos aspectos que levam a que os espaços de memória tenham de se adaptar, tenham de tratar com sensibilidade e com flexibilidade estas transformações. Então, esse é o nosso desafio para esta adaptação a transformações sociais, ou seja, devemos fazer o quê? Devemos proporcionar ou implementar uma escuta ativa, ser flexíveis, abrirmos à cocriação, ou seja, trazermos todos aqueles que nos procuram, incluí-los a todos, sentir ou passar-lhes a ideia de que se sentem, que são bem-vindos, e depois partilhar com eles os nossos temas, desafiá-los a colaborar com os nossos temas, os temas que nós, das nossas atividades, com as narrativas e com as práticas de memória, para que essa diversidade se traduza em quê? Em pertença e em participação. Perante estes desafios, eu trago-vos estas 3 ações para a dinamização cultural, portanto, ou seja, o planear, o antecipar e o envolver, e o que é que isto significa? Quando eu penso em planear, eu penso no agir ou em agir como propósito, ou seja, em definir prioridades, alinhar os objetivos de uma programação com a missão da instituição, portanto, nunca deixar de parte, nunca nos esquecermos porque é que os nossos arquivos, porque é que as nossas bibliotecas existem, para que é que existem, portanto, alinhar os objetivos de uma programação cultural com essa missão institucional. Depois, articular recursos, naturalmente, e buscar o que temos e construir uma coerência entre estratégia e entre ação. Conhecer o território, conhecer os nossos públicos e também os contextos locais. E também incluir nesta fase de planeamento o tempo da reflexão e o tempo da experimentação, ou seja, termos tempo para refletir sobre as nossas atividades, para refletir sobre aquilo que estamos a criar, e também para refletir sobre e para experimentar. Ou seja, para trazer coisas novas, para trazer novidade, para ir ao encontro das tendências, das novas tendências. E isto existe também no plano cultural. Portanto, podemos concluir que planear é desenhar caminhos, não é? É unir, portanto, fazer uma ligação entre o que a instituição é, com aquilo que a comunidade precisa. Portanto, estar sempre atentos à comunidade, dar sempre resposta a essa comunidade. Portanto, agir com propósito. Eu, quando planeio uma atividade, eu não posso pensar que a atividade é interessante porque eu acho que é interessante, porque eu gosto daquele tema, porque a minha equipa se identifica com o tema. Não, eu tenho que reunir, portanto, eu tenho que ter um propósito. Eu tenho que, de facto, definir objetivos claros e alinhá-los com a missão e ir ao encontro daquilo que é expectável por parte da minha comunidade. Depois, antecipar. O antecipar é um verbo que me é particularmente caro, porque é um verbo silencioso. Tem a ver com uma ação que é silenciosa e que está relacionada quer com o planeamento, quer depois com a própria realização das atividades. Portanto, quando elas estão a acontecer. Porque o antecipar tem a ver com isto, tem a ver com ler sinais e também com gerir imprevistos. Portanto, a leitura dos sinais é feita, obviamente, numa fase de planeamento,
A gestão de imprevistos é feita, são os nossos planos B, ou seja, é feita numa fase em que as atividades já estão a decorrer, a programação está a ser posta em prática, estamos no terreno e precisamos e por vezes acontecem situações que não são, que saem do nosso controlo. Isso acontece muito quando estamos a organizar atividades de dinamização cultural. É natural que isso aconteça e, portanto, temos que gerir os imprevistos. Portanto, então, ler sinais, preparar resposta antes que os desafios se tornem urgentes, escutar tendências, portanto, perceber para onde vamos, para onde vai o setor da cultura, o que é que as instituições, o que é que os espaços de memória, espaços culturais estão neste momento, oferecem neste momento, escutar essas tendências, seguir essas tendências, assim como necessidades e contextos em mudança e, claro, adaptarmos às novas tecnologias, aos públicos e às dinâmicas sociais, como referido anteriormente, é um dos desafios, gerir o imprevisto com flexibilidade e também com visão de futuro. Portanto, podemos dizer que antecipar é cultivar a atenção e a agilidade, é perceber os sinais e agir no tempo certo. Por fim, envolver. Envolver é criar pertença e criar participação. Portanto, criar pertença, promover a participação ativa, já referi o que é que isso pode querer dizer, valorizar pessoas, valorizar comunidades, equipas como co-criadoras de memória, estimular redes e parcerias que cruzam cultura, ciência, cruzam cidadania e também reforçar o diálogo e reforçar a escuta ativa com os públicos. Portanto, quando falamos em envolver, falamos no nosso trabalho junto dos públicos. E lá está, com que objetivo? Com o objetivo de criar pertença e participação. Se os públicos se sentirem envolvidos nas instituições de memória, que se sentirem que fazem parte dos espaços de memória, é uma forma desses próprios espaços de memória estarem protegidos através desta valorização e desta participação ativa. Portanto, envolver é criar vínculo, é transformar o público em participante e a memória em experiência partilhada. Então, quando estamos na fase do planeamento das atividades culturais, o que é que fazemos com toda esta informação que recebemos até agora? Portanto, temos obviamente que podemos não começar por aqui, mas eu gosto de começar por aqui, ou seja, perceber, compreender os nossos públicos, conhecer os seus interesses, conhecer as suas características e as suas motivações. Desta forma, conseguimos criar atividades mais apelativas e eficazes para diferentes grupos com quem queremos e podemos trabalhar. Desenhar atividades alinhadas com os públicos, claro que vai garantir um maior envolvimento e também o tal impacto duradouro que queremos provocar. Como é que conseguimos captar e fidelizar os públicos? De uma forma muito macro, através de estratégias de comunicação, claro, portanto, ou seja, através de uma divulgação das nossas atividades, da nossa programação. Essa divulgação deve ser sistemática e antecipada, ou seja, deve ser comunicada cedo para que os nossos públicos estejam a par das nossas ofertas e consigam organizar o seu tempo para poderem vir participar em tudo aquilo que nós promovemos. A comunicação deve ser clara, portanto, deve ser munida de mensagens claras e envolventes, naturalmente. Depois, proporcionar aos nossos públicos experiências atrativas, oferecer experiências que sejam memoráveis, à sua maneira, e de participação ativa. Claro que assim vai manter o interesse quer dos visitantes habituais, quer de novos visitantes. Isto porque nós queremos que os nossos visitantes habituais continuem a procurar-nos e que os nossos novos visitantes se tornem os nossos visitantes habituais, portanto, se tornem também eles habituais.
A inclusão, ou seja, incluir todos, pensar em todos o mais possível, incluir todos, ajuda aqui a fortalecer o envolvimento e também o sentido de pertença. E depois, claro, a fidelização dos públicos mantém, portanto, ajuda a manter o interesse dos visitantes e, claro, que é uma garantia de continuidade e de impacto positivo. O desenvolvimento de uma programação adaptada ao contexto, nesta fase de planeamento, leva-nos também a pensar que temos que dar resposta ao quê? Temos que refletir a identidade local, portanto, temos que ter uma programação que represente uma identidade única do espaço onde ocorrem as atividades. Quem diz identidade local, eu falo da minha experiência porque sou Câmara Municipal, mas pode ser uma identidade, portanto, o espaço pode ser local, mas também pode ser regional, portanto, depende da instituição ou do espaço de memória onde estamos a desenvolver esta programação, adaptar sempre a programação aos públicos, portanto, por tudo aquilo que viemos a pensar até à data, portanto, as programações devem considerar as preferências e também a diversidade dos públicos-alvo, e também devemos apresentar uma programação flexível que incorpora as tais tendências emergentes. Devemos também, durante o planeamento das nossas atividades culturais, construir redes colaborativas e parcerias. Eu dividi as parcerias em três, poderiam estar divididas de outra forma. Há outro tipo de parcerias, mas aquelas que eu gostava de vos trazer aqui e que têm a ver até com o estudo de caso que vos vou apresentar de seguida, são estas. Portanto, as parcerias culturais, portanto, colaboração com instituições culturais que ampliam recursos e promovem o intercâmbio cultural e artístico, as educativas, que é a colaboração com as escolas, portanto, com instituições educativas, de modo a partilhar, incentivar a partilha de conhecimento e aprendizagem, e também as parcerias comunitárias, ou seja, trabalhar com comunidades locais, obviamente que vai fortalecer o alcance e o impacto social dos projetos culturais. Portanto, devemos fomentar, e é nesta fase em que estamos a planear, em que estamos a construir a nossa programação, que devemos ter em conta e devemos salvaguardar esta construção de redes colaborativas e esta angariação, se quiserem, de parcerias. Portanto, nesta fase é extremamente importante para que depois possamos contar com os nossos parceiros e com estas redes que nos apoiam durante toda a nossa programação, durante todos os nossos projetos. E claro que tudo isto poderia... O que é que foi? O que é que ele disse? Claro que tudo isto, eu acho que há alguém com o som, não sei se é possível desligar o som. Claro que tudo isto leva-nos ao nosso... Obrigada. Tudo isto leva-nos ao nosso estudo de caso, que é precisamente sobre o projeto, como vos disse, no início dos 50 anos do 25 de Abril, que o Arquivo Municipal desenvolveu entre janeiro e agosto do ano passado. Algumas destas atividades pontualmente ainda se estenderam até ao final do ano, até dezembro, mas de facto a programação foi pensada para acontecer entre janeiro e agosto. E, portanto, eu passo a apresentar aquilo que nós fizemos. Esta programação e este projeto teve como objetivo, portanto, teve um objetivo geral, e claro que o objetivo geral, como eu vos disse há pouco, tem que estar naturalmente alinhado com a missão da instituição. E, portanto, o nosso objetivo geral com este projeto foi valorizar e reativar a memória do 25 de Abril, naturalmente em Lisboa, articulando património documental, testemunhos e criação contemporânea, de modo a fortalecer o envolvimento das comunidades e a participação ativa dos cidadãos na construção da memória coletiva. Portanto, aqui à vossa direita está o cartaz e o folheto,
portanto, é a capa do folheto de divulgação de toda a programação que foi pensada e realizada para assinalarmos este acontecimento, e quanto aos objetivos específicos, e vou apresentar os objetivos específicos por ação, ou seja, de acordo com os 3 verbos, o planear, o antecipar e o envolver. À vossa esquerda, nestes próximos 3 diapositivos, apresento-vos documentos do Arquivo Municipal que têm a ver com o tema dos 50 anos do 25 de Abril. E este alinhar, esta divulgação do património documental do arquivo faz todo o sentido. Portanto, trazer, divulgar, mostrar às pessoas, mostrar aos munícipes, aos cidadãos, todo este manancial de informação que o arquivo municipal tem, faz todo o sentido, até porque aconteceu, a Câmara tem registros de muitos dos acontecimentos à época que antecederam o dia 25 de abril de 1974 e que, do próprio dia, que fizeram o dia e depois dos dias seguintes e dos anos mais próximos. Portanto, havia que divulgar toda esta informação que nós temos no nosso acervo, portanto, que temos à nossa guarda. Portanto, nos próximos 3 slides, a começar por este, à vossa esquerda, a documentação ou alguns exemplos de alguma documentação e que é uma documentação variada e que está inclusive em suportes diferentes, portanto, apresenta várias tipologias. Portanto, podemos encontrar documentação impressa, documentação manuscrita, material fotográfico e também material videográfico. Portanto, aqui em baixo frames de filmes que nós temos disponíveis também no Arquivo Municipal de Lisboa. Isto porque o Arquivo Municipal de Lisboa integra não só o arquivo histórico, como também o arquivo fotográfico, e também a videoteca. Portanto, há todo um manancial de informação que podia ajudar a explorar este tema. E, portanto, nós não podíamos deixar de fazer algo sobre os 50 anos do 25 de Abril. Portanto, nós tínhamos que mostrar o que temos. Ou melhor, é uma das competências do arquivo, faz parte da sua missão, mostrar o que tem, divulgar a documentação que tem à sua guarda. Portanto, quando pensamos em planear, quais são os objetivos específicos relacionados com o planeamento? Portanto, definitivamente em alinhar missão e programação, portanto, garantir que todas as iniciativas espelham a missão do arquivo e a sua especificidade temática, e foram várias as iniciativas organizadas. Organizar e abrir o acervo, ou seja, identificar os documentos, descrevê-los, disponibilizá-los, digitalizá-los, disponibilizá-los em acesso aberto, todos aqueles que nos apareceram pela primeira vez, muitos deles são inéditos, portanto têm a ver com esta nossa pesquisa, esta nossa recolha de documentação para assinalarmos este acontecimento. Muitos outros já estavam tratados, já estavam disponíveis através do site do arquivo para pesquisa, mas no entanto foram agora também recuperados para poderem participar e para poderem ser divulgados através de todas estas iniciativas programadas. E depois aqui também nesta fase de planeamento, um dos nossos objetivos foi garantir as parcerias, portanto estruturar o projeto com uma rede estável de parcerias, envolver escolas, envolver juntas, envolver associações. Relativamente a antecipar, a nossa preocupação foi perceber tendências por um lado, e já vou falar sobre isto, diversificar formatos e acessos, ou seja, não estar apenas não fazer apenas atividades presenciais, fazer também atividades em suporte digital, estar online, chamar todos aqueles que estão em casa e que preferem continuar em casa para poderem participar nas nossas atividades e, naturalmente, acessos inclusivos.
Gestão de riscos e direitos, naturalmente, portanto, gerir riscos e direitos, pensar em todos aqueles detalhes que às vezes nos parecem, que às vezes nos esquecemos, que nos podem passar despercebidos, nomeadamente a cautelar todas as situações em que têm que ser aplicado o Regulamento Geral de Proteção de Dados, portanto, o RGPD. Tivemos recolha de testemunhos, portanto, havia que criar autorizações para modelos de autorização para que esses testemunhos pudessem, para salvaguardar os direitos desses testemunhos e também pensar na gestão de sensibilidades, portanto, na questão de como gerir algumas sensibilidades, porque é um tema que traz fulgor de discussão, na discussão, e, portanto, era necessário pensar, antecipar tudo isto e pensar em vários planos Bs. E depois, claro, assegurar meios para a captação de memórias sobre as comemorações. Portanto, nós queríamos captar memórias, queríamos recolher testemunhos, portanto, havia que assegurar, portanto, não nos apresentarmos sem nada, com um papel e uma esferográfica e dizer, então, por favor, fale, partilhe connosco, não. Assegurar todos os meios e todos os equipamentos para que, quando chegasse à altura de captar os testemunhos, de captar as memórias sobre as comemorações ou relacionadas com as comemorações, nós estivéssemos munidos desse tipo de equipamento, desse tipo de material para o poder fazer. Deixei o primeiro ponto para o fim, porque o perceber tendências, neste caso, para já, perceber se todas as entidades ou se muitas entidades estariam ou fariam de alguma forma alguma programação relacionada com o 25 de Abril ou com a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. Claro que muito cedo, logo ali em 2022, 2021, percebemos que sim. Portanto, que haveria muita oferta. Apesar de nós devermos estar também, portanto, também termos uma boa oferta e estarmos a falarmos sobre temas que são caros às nossas comunidades, que são caros aos nossos públicos, nós também devemos fugir, diria eu, daqueles temas que toda a gente fala na mesma altura. Portanto, ou seja, tentarmos também, dentro do que toda a gente faz, sermos de alguma forma diferentes. Portanto, percebemos muito cedo que haveria muita oferta relacionada com os 50 anos do 25 de Abril, e então na cidade de Lisboa existe uma grande, grande oferta cultural. Se todos fizessem, que fizeram, iniciativas sobre os 50 anos do 25 de Abril, o arquivo podia aqui perder algum fôlego nas atividades que iria promover e realizar. Mas foi um risco calculado. O que é que eu quero dizer com isto? Era preferível fazer, ainda que pudéssemos ter uma participação menos forte do que outras participações noutras atividades que nós já tínhamos organizado e que depois desta continuámos a organizar. Porque, de facto, e voltando à questão do manancial de informação, há tanta documentação à guarda do arquivo que nós, sobre o tema, que tínhamos mesmo que o assinalar e tínhamos mesmo de o mostrar. E, portanto, com todos os riscos calculados, avançamos. Por fim, os objetivos específicos relacionados com a ação a envolver, vamos para os públicos, portanto, promover a cocriação, criar dinâmicas e participação ativa com moradores, com associações, com ex-trabalhadores municipais, com movimentos cívicos, ex-trabalhadores municipais que estiveram no momento, que passaram pelo processo de democratização da Câmara Municipal de Lisboa. Promover uma programação dialogante através de conversas, através de oficinas. Promover uma comunicação participativa, ou seja, trazer as pessoas para falarem na primeira pessoa, passa a redundância, criar espaços de resposta do público, ou seja, espaços em que o público pode participar ativamente com questões e também com respostas.
avaliar o impacto cultural e cívico, portanto, ou seja, não estatísticas, dados quantitativos, claro que sim, ferramentas para recolher esses dados quantitativos, claro que sim, mas também tentar perceber se houve, se as nossas atividades foram pertinentes e se houve eventualmente mudanças de percepção. E as atividades desenvolvidas então durante este período que eu vos falei, entre janeiro e agosto de 2024, foram estas. Vou caracterizar assim são muitas, vou caracterizar de uma forma mais ou menos rápida cada uma delas. Não começo, não vou fazer uma apresentação cronológica, vou apresentar livremente, porque eu quis começar por trazer esta. O 25 de Abril é das pessoas. Esta foi uma atividade que acabou por se prolongar até ao final do ano, portanto, ela começou ali por volta de fevereiro, foi quando começámos a ter as primeiras reuniões com o nosso grande parceiro, portanto, convidado logo na fase de planeamento, portanto, sinalizado logo na fase de planeamento, e o nosso parceiro foi a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E então, o que é que nós fizemos junto à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, através do nosso serviço educativo? Portanto, fizemos esta parceria, levou a um compromisso de visitas, várias, em vários dias, contacto com os participantes, convidar as pessoas a participar no quê? Nesta recolha de memórias, que se traduz que se traduziu em podcasts que nós disponibilizamos e que ainda hoje podem ser consultados no site da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, estas conversas, e foram conversas com mais de 80 pessoas, 80 adultos com mais de 65 anos, e estas conversas, portanto, deram origem a 9 podcasts. Portanto, cada podcast tem várias entrevistas, que não são entrevistas, são conversas, são que vocês podem, se tiverem curiosidade, podem aceder através deste link. E são a mesma recolha de testemunhos, ou seja, nós pedíamos às pessoas para falarem sobre o que quisessem no período do pós-25 de Abril, sobre aquilo que achassem que poderia ter interesse partilharem, e as pessoas eram livres de falar sobre os temas que quisessem. Ainda assim, nós conseguimos criar vários temas e estes são alguns daqueles que estão disponíveis através deste link que vai dar ao site da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, falaram sobre condições de habitação à época, falaram sobre o papel da mulher, falaram sobre o 1º de maio, enfim, e muitos outros temas que podem ser, então, que estão disponíveis e podem ser ouvidos nestes podcasts que estão disponíveis no site da Câmara. O que é que nós quisemos? Quisemos recuperar testemunhos contemporâneos e trazer a público uma visão pessoal, daí o tema, o 25 de Abril é das pessoas, sobre a cidade de Lisboa no período do pós-25 de Abril. Estes registros, também para dizer que, para além de estarem disponíveis em podcasts, também foram integrados no acervo do Arquivo Municipal. Para além do 25 de Abril é das pessoas e desta parceria, excelente parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e com estes adultos com mais de 65 anos, nós também organizamos 2 oficinas que também foram decorrendo ao longo do ano. Uma, o 25 de Abril de 1974, junto das escolas, e o retrato químico do 25 de Abril, dedicado às famílias, realizado, portanto, o primeiro realizado nas próprias escolas, o segundo dedicado às famílias e realizado nas instalações do arquivo. Portanto, a ideia era analisar, selecionar transformações trazidas pelo 25 de Abril a partir de documentos do arquivo e depois fazer a reprodução de fotografias selecionadas através da técnica do retrato químico.
Depois, e esta sim foi a nossa primeira iniciativa de toda esta programação, a Mostra de Filmes em Alcântara, portanto, a MFA. A MFA portanto, foi uma mostra de filmes, organizada pela nossa videoteca. Ela decorreu entre janeiro e abril, e durante este período nós tivemos a oportunidade de exibir os filmes que temos à nossa guarda, portanto, fazem parte do nosso acervo. Foram filmes que foram produzidos antes, durante e após o 25 de Abril, numa parceria muito profícua com a Junta de Freguesia de Alcântara, que mobilizou pessoas e que mobilizou toda a comunidade de Alcântara, portanto, casa cheia em todos estes dias. Qual foi o nosso objetivo com estes filmes? Evidenciar o que significava filmar em ditadura, também perceber à data da Revolução a urgência de registar tudo, porque se registava tudo à época, quer em fotografia, quer em filmes, e depois o que aconteceu mais tarde, portanto, ou seja, a importância de produzir o documentário histórico para que o momento, para que o acontecimento ficasse registado para sempre, e não fosse esquecido. Portanto, foram organizadas 4 sessões, uma por mês, e estas sessões não foram apenas sessões de filmes, elas trouxeram convidados. Estes convidados foram não só realizadores, como também protagonistas, portanto, tivemos o cuidado de trazer à conversa para falarem connosco os protagonistas ou alguns protagonistas da Revolução, alguns personagens intervenientes nos próprios filmes, portanto, que aparecem nos próprios filmes. O último, este Filmes Amadores sobre o 25 de Abril, que foi organizado, portanto, esta MFA, esta última, que foi organizada a 19 de Abril, ela contou com um conjunto de filmes que foram angariados pelo Arquivo Municipal de Lisboa. Portanto, o Arquivo Municipal de Lisboa tem tido a preocupação desde 2015 de angariar filmes amadores, nomeadamente filmes de família, e organiza periodicamente, normalmente de 2 em 2 anos, organiza uma mostra de filmes de família que designa Traça. Portanto, foram repescados alguns filmes relacionados com o 25 de Abril que surgiram a partir dessa angariação. Não obstante, também no ano passado, desde o início até ao final do ano, nós fizemos uma campanha de recolha de mais filmes, estes paralela à campanha que existe desde 2015, esta mais direcionada para a recolha de filmes relacionados com o 25 de Abril. Portanto, a esta campanha nós demos este nome, Dá Mais Filmes à Liberdade, e a ideia, o objetivo é o arquivo criar uma memória videográfica coletiva, portanto, que se iniciou em 2015, que continua e que depois pode também ser alimentada por mais esta iniciativa que durou todo o ano de 2024. Portanto, a temática são os momentos imediatamente antes, durante e depois do 25 de Abril, naturalmente, até pode ir até à década de 80, por exemplo. E pronto, e como vos disse, foi apresentada, alguns destes filmes angariados já nesta fase foram apresentados na MFA, na Mostra de Filmes de Alcântara, em Alcântara. Organizámos uma exposição de fotografia, porque temos também neste suporte, falando neste suporte, temos imensa informação, temos imensas coleções de fotografia, que são registros muito interessantes e que vale a pena revisitar, que temos à guarda do Arquivo Municipal de Lisboa. Portanto, desta vez fizemos uma seleção de 12 fotógrafos, tivemos esta exposição patente ao público no arquivo, portanto, que inaugurou em abril de 2024, esteve patente ao público no Arquivo Fotográfico Municipal, portanto, onde nós fizemos uma seleção de 12 fotógrafos que estão representados nas coleções do arquivo. Dessa seleção através dessa seleção mostramos o quê? Mostramos iniciativas populares, partidárias, mostramos pinturas murais,
cartazes, fotografias de cartazes colados por todo o lado, portanto, as vivências de rua da época, e também fizemos uma seleção de algumas figuras proeminentes da cultura e de intervenientes políticos da época. E apresentámos então essa exposição nas duas galerias do arquivo fotográfico. Portanto, tal e qual como mostram estas duas imagens, portanto, dão-nos aqui alguma ideia do que é que esteve exposto. Eu chamo a atenção particularmente para a primeira imagem, onde nos mostra, portanto, esta é uma coleção ou é uma seleção de fotografias da coleção do Jornal de Notícias, que nós temos à nossa guarda, e estas fotografias elas estavam coladas nestes cartões, portanto, ou seja, o jornal, quando nos doou as fotografias, quando nos cedeu as imagens, portanto, elas vinham assim coladas em cartões. Da parte da frente as fotografias, da parte de trás um resumo, uma contextualização, portanto, ou seja, uma ficha técnica, se quiserem, com uma contextualização relacionada com cada fotografia. Nós achámos interessante mostrar, e então fizemos esta montagem em que as separamos e em que o visitante consegue então visualizar a frente e também consegue visualizar o verso. Pela primeira vez, nesta exposição, nós fizemos visitas orientadas, organizámos visitas orientadas para cegos e pessoas com baixa visão, com recurso à audiodescrição e a materiais em relevo. Correu bem e, desde então, temos tido visitas orientadas para este público em todas as exposições que temos organizado. E assim esperamos continuar. A apoiar esta exposição e em salas contíguas a ela estavam os Diretos da Revolução e a Ordem às Palavras de Ordem. Os Diretos da Revolução foi uma projeção videográfica, tratava-se de dois pequenos filmes, duas reportagens de países de estrangeiros, de imprensa estrangeira, que veio a Portugal na altura e que veio filmar os acontecimentos ocorridos em abril de 1974. Portanto, estas duas projeções são de dois vídeos que estão à guarda do Arquivo Municipal e que foram ocupar uma pequena sala, de modo a que os visitantes pudessem ter a sensação de estar dentro do vídeo, ou seja, de emergirem nesse ambiente vivido à época. Também muito perto dos Diretos da Revolução, fizemos ou disponibilizámos uma instalação, publicação, que é precisamente a imagem, tem a ver com a imagem que está aqui à direita, que chamámos Ordem às Palavras de Ordem. Nesta instalação tivemos a parceria com o centro, a colaboração do Centro Português de Serigrafia, desculpem, foi o Centro Português de Serigrafia que nos fez esta montagem, portanto, que ajudou nesta instalação. E o que é que se pretendia? Portanto, nós tínhamos dois livros, cada livro tinha estas etiquetas em tamanho generoso, e no qual, portanto, as pessoas podiam, ao passarem pelos livros, podiam manuseá-los e podiam construir o quê? Podiam construir, a partir de palavras de ordem que foram utilizadas e que fazem parte da herança de Abril, podiam criar novas palavras de ordem, novas frases com estas palavras de ordem. Daí a ideia de ordem às palavras de ordem. Portanto, manuseadas por todos aqueles que por ali passavam e que quisessem fazer este jogo com estas palavras. Durante o período da exposição, promovemos 4 conversas com convidados que estiveram presentes no 25 de Abril e que, portanto, vieram dar o seu testemunho na primeira pessoa, portanto, partilhando com os públicos o olhar sobre a história do país. Portanto, organizámos as manifestações pela palavra. Depois, fomos para a internet e estivemos e estamos online, porque os Rostos de Abril foram preparados e divulgados e lançados em 2024, mas eles continuam disponíveis para quem quiser visitar esta mostra que está disponível no Google Arts and Culture. Portanto, o Arquivo Municipal de Lisboa tem uma página no Google Arts. Esta é uma mostra digital bilingue
e vou-vos mostrar, portanto, se quiserem visitar esta mostra, ela está aqui disponível, chama-se Rostos de Abril, e aqui nós apostamos no quê? Na imagem como instrumento de registro e de memória. Depois publicámos os cadernos do Arquivo Municipal e publicámos um outro livro que faz parte de uma coleção que já existe há alguns anos, que é a coleção Memórias em Arquivo. Já lá vou, passei um bocadinho à frente só para vos introduzir aos cadernos do Arquivo Municipal. São uma revista científica da Câmara Municipal de Lisboa, editada pelo Arquivo Municipal, portanto toda a equipa que assegura e que gere esta revista está no Arquivo Municipal, e então em 2024 também fazia todo o sentido que os cadernos do Arquivo Municipal trouxessem o tema do 25 de abril de 1974. Então foi este, o número 21, ele está disponível em acesso aberto, online, através aqui deste link, também se quiserem fotografar e se quiserem depois consultar. Para a edição deste número, nós contámos com a colaboração da Universidade Nova de Lisboa, através da FCSH, através da Paulo Godinho, da professora Paulo Godinho e do Ricardo Andrade, e, portanto, para além de nós termos muitos artigos, ou de todos os artigos serem dedicados a este tema, portanto, que foi traduzido desta forma, um tempo após um contratempo, reverberações persistentes da Revolução dos Cravos, resolvemos fazer uma coisa que não costumamos fazer. Esta revista está em acesso aberto e ela é exclusivamente online, está disponível exclusivamente online, salvo raras exceções, nomeadamente esta. Portanto, por motivos de comemoração deste acontecimento, e vou para trás, nós fizemos uma edição monográfica impressa. Portanto, aqui lhe demos o nome, ou atribuímos, ou associámos um subtítulo aos cadernos do Arquivo Municipal, escritos em liberdade, é este o título, e fizemos uma tiragem simbólica de 200 exemplares que não estão à venda, porque a revista, ou seja, o seu conteúdo está disponível na revista online, mas que estes 200 exemplares foram então distribuídos como oferta a bibliotecas do país. O que é que eu gostava de dizer sobre os cadernos também? Gostava de vos falar da Documenta. A Documenta é uma secção desta revista que serve, se quiserem, que atua como montra para o exterior, como montra do arquivo. E então o que é que acontece nesta Documenta? Ela aparece em todos os números da revista e é dedicada ao tema desse número, e ela é exclusiva para mostrar documentação à guarda do Arquivo Municipal de Lisboa. Ou seja, a Documenta é uma secção sobre a documentação do arquivo e que divulga a documentação do arquivo. Esta Documenta, que está aqui nesta edição em papel e que também está na edição online, teve e tem este título, Manifestações Culturais e Artísticas, entre 1974 e 1977, e apresenta uma seleção de um conjunto alargado de fotografias que estão à guarda do Arquivo Municipal de Lisboa relacionadas com este tema. Por fim, a coleção Memórias em Arquivo. Esta coleção surgiu há uns anos quando o Arquivo Municipal de Lisboa resolveu assinalar os 50 anos da construção da Ponte 25 de Abril, e desde aí tem sido imparável. E, portanto, fazia todo o sentido, portanto, a coleção assinala efemérides, e fazia todo o sentido que também publicássemos um livro desta coleção sobre os 50 anos do 25 de Abril. Os 50 anos do 25 de Abril é algo muito lato, e o que fazer com tanta informação que o arquivo tem sobre o tema? Pensar em falar apenas de uma parte.
o que poderia interessar. Fomos à procura, fomos selecionar, fomos tentar procurar algo que de facto pudesse ser diferenciador. E deparámos-nos com documentos inéditos, ou seja, que nem nós sabíamos, porque temos 37 quilómetros de documentação, portanto nem nós sabíamos que eles ali estavam. E então fomos explorá-los e escrevemos então estas memórias em arquivo, os 50 anos do 25 de Abril, e falámos especificamente sobre o processo de democratização da Câmara Municipal de Lisboa. Então, associámos ou aliámos, se quiserem, documentos inéditos, e não só, porque não são só documentos inéditos que aqui estão, mas associámos documentos inéditos à recolha de testemunhos. Tratava-se do processo de democratização da Câmara Municipal de Lisboa, portanto, havia que ir à procura daqueles que estiveram presentes na data, logo a seguir, logo após o 25 de Abril, quando começa este processo de democratização, encontrámo-los, entrevistámo-los, recolhemos os seus testemunhos e os seus testemunhos fazem hoje parte também do nosso acervo. E toda a informação que conseguimos recolher destes testemunhos vieram completar informação que precisava de ser completada e que estava na nossa documentação e que é agora, e que foi aqui, que ainda hoje está disponível, porque este livro está disponível, e que foi aqui explicada e contextualizada. Fizemos o lançamento na Feira do Livro de Lisboa e trouxemos para conversar connosco esses intervenientes e também investigadores desta temática. Alguns dados quantitativos, portanto, nós em todas estas atividades, em toda esta programação, tivemos 3.226 participantes ou visitantes, como queiram. Houve, como podem ver pelo gráfico, algumas atividades que de facto tiveram fôlego maior, portanto, ou seja, que possivelmente suscitaram mais interesse, também muito trabalhadas por nós. As oficinas de que vos falei há pouco, nomeadamente junto às escolas, portanto, houve de facto aqui um trabalho um trabalho colaborativo com as escolas da cidade e, portanto, justificam que estão sempre muito participativas, que gostam de trabalhar em parceria com o Arquivo de Lisboa e, portanto, este número aqui muito significativo de participantes nestas oficinas. Não tenho aqui, por exemplo, os números de visualizações ou de downloads dos cadernos do Arquivo Municipal. Os 200 exemplares foram praticamente distribuídos do norte ao sul do país, mas tenho, por exemplo, o número de pessoas que estiveram presentes no lançamento dos cadernos. E assim sucessivamente, portanto, estaríamos aqui a escrutinar cada um destes dados, mas é só para vocês terem uma ideia de que, apesar de que para nós foi bom, nós fizemos uma avaliação positiva deste projeto, tendo em conta, como vos disse há pouco, a enorme oferta que houve, especialmente em todo o país, claro que sim, mas muita oferta em muitos espaços culturais da cidade de Lisboa, que entraram, em concorrência, uma concorrência positiva, naturalmente, mas em concorrência também com as nossas atividades. Portanto, chamando para encerrar aquela primeira frase, não há memória viva sem participação, eu acho que conseguimos perceber isso, consegui passar-vos esta ideia, digam-me se sim, se não, mas eu diria que sim, não há memória viva sem participação, desde que se possa planear com estratégia, antecipar com visão e envolver com empatia. E muito obrigada. Muito obrigada a nós. Claro que não, há memória viva sem participação. Acho que todos chegamos a conhecer melhor a perceber melhor esta frase. Perguntava a algum dos colegas se tem alguma questão que queira colocar. Eu posso ver. Podes. Boa noite. Em primeiro lugar, dizer à doutora Marta que foi um prazer, é um prazer e um gosto estar a vê-la novamente através da tela, após alguns anos, na primeira edição da pós-graduação, e que era capaz de ficar a ouvi-la a noite toda. Obrigada. É assim qualquer coisa de maravilhoso viajar no tempo e perceber que, de facto, nós precisamos de pessoas
que nos inspirem, que nos deem um sumo, porque isto está tão aliás, as suas aulas eram assim, mas a sua explicação foi tão clara e óbvia que me deixa sem perguntas, deixa-me apenas com reflexões. Eu também trabalho, sou técnica superior, trabalho na parte da dinamização cultural, da Direção Regional dos Arquivos e Bibliotecas aqui na Madeira. Portanto, não sou uma típica bibliotecária que gosto de ficar atrás de uma secretária a trabalhar a documentação, com todo o respeito por quem gosta, eu gosto mesmo de estar no terreno a dinamizar atividades. Confesso que quando comecei era nova, não tinha formação, era da área da comunicação, portanto tinha alguma facilidade em falar, em comunicar, mas de facto de todo percebi que o mundo das bibliotecas e dos arquivos, e falarei mais aqui na biblioteca, que é a área que eu gosto e onde trabalho, é um mundo enorme. E que a dinamização cultural é a porta para tornar os espaços de memória, arquivos e bibliotecas, abertos à população, à comunidade. E o segredo, o que disse aqui a doutora, não há memória viva sem participação, penso que é o que nós devemos ter todos na nossa cabeça. Os arquivos e as bibliotecas já não podem ser só espaços de memória, com certeza que serão sempre, não é? Mas penso que nós, quem está na parte da dinamização cultural, tem um papel acrescido, tem algo muito forte em um papel que estas três palavras resumem em tudo: planear, antecipar e envolver. Isto é dificílimo, criar uma estratégia que liga a missão da nossa casa. Primeiro perceber qual é a missão da minha casa, onde eu trabalho, e como é que eu posso desenvolver um plano estratégico que vá ao encontro da comunidade a quem eu me dirijo. Que comunidade é essa? Neste caso, nós somos aqui uma biblioteca regional, portanto, abrangemos a região. Às vezes é difícil ir ao encontro destes públicos que são tão diferentes e novos, que estão a surgir. E há algo também que a doutora também falou, que é o espaço, portanto, a questão de planear, portanto, com o espírito da missão e ir ao encontro das comunidades, mas eu pergunto-me, e o tempo para refletir? É algo que me aflige bastante, porque o projeto que apresentou aqui do 25 de Abril é assim, dá assim uma inveja enorme, é algo é assim, alguma coisa de fantástico, é fantástico, mas é preciso muito tempo para refletir, para pensar. E a sensação que dá, ou que eu tenho, atenção, esta é a minha opinião, meramente, é que nós estamos reféns de atividades, números, não é? Aparecer. E muitas vezes, será que há o tal fio condutor? Será que aquele impacto que disse muito bem, questionou e muito bem, assinalar ou não o 25, tanto os 50 anos do 25 de Abril, porque iriam aparecer imensas iniciativas e, portanto, mas por outro lado também não quis deixar de assinalar, mas como é que assinalou? Saindo fora da caixa, ouvindo quem? É a população, não é? Porque cada vez mais a população tem que ser ativa na sua biblioteca, no seu arquivo. O segredo para mim é este, é tornar o cidadão ativo, convidar a participar na sua biblioteca. Agora eu pergunto-me, é fácil? Como é que nós, que estratégias? Há estratégias e nós penso que estamos todos a fazer um esforço para que o cidadão seja cada vez mais ativo na sua biblioteca, mas é um desafio enorme. As parcerias com as escolas são fundamentais, as juntas de freguesia, por exemplo, as casas do povo, aqui até os lares de idosos, nós vamos à prisão, nós vamos, enfim, vamos à comunidade com muitos projetos, mas de facto algumas barreiras, os recursos humanos, o financiamento,
o tempo para pensar, o envolver de facto o cidadão, ouvir o cidadão, as ferramentas que estava a dizer e muito bem que os números são importantes, claro que são, mas e a satisfação e o impacto que esta ação ou estas ações ou que o nosso plano que nós criamos, o que é que traz ou que impacto é que tem na comunidade? Como é que nós avaliamos isso, professora? Falei um bocadinho demais, mas já Eu fica só posso, assim a população. não sei se posso dizer já alguma coisa ou se. Não, pode dar resposta. Pronto, em relação, sim, eu gostava de focar aqui 2 pontos, Ana. O primeiro é sobre aqui, portanto, o que disse, eu identifico-me com tudo, só acrescentar aqui 2 pontinhos. O primeiro é sobre a reflexão, e o segundo é sobre como é que nós chegamos como é que nós percebemos o impacto junto das comunidades. A reflexão, nem todos os projetos, nós não conseguimos refletir sobre tudo, porque de facto nós temos que dar resposta e cada vez nos pedem mais e cada vez temos que acelerar mais o ritmo para darmos resposta relativamente às atividades que promovemos e temos que ter uma programação cheia e rica, e nós em Lisboa, no Arquivo de Lisboa, confrontamos-nos muito com é para o ano que nós, é agora que é, nós vamos fazer uma programação muito minimalista, porque vamos refletir imenso. E de repente começam-nos a chegar coisas. Então, mas este projeto é muito interessante e nós não podemos dizer que não. Outro projeto que nos é imposto e nós não podemos dizer que não. E assim sucessivamente. E, portanto, quando começamos sempre a planear uma programação minimalista e acabamos sempre cheios de eventos. O que é que eu faço? O que é que nós tentamos fazer? Há determinadas iniciativas que nós não conseguimos fazer esta reflexão. Aliás, antes disso, reunimos uma vez por mês e passamos um dia inteiro a refletir sobre o nosso planeamento. O dia inteiro, só a fazer isto. A refletir sobre a nossa programação, a fazer alterações, a fazer novas sugestões e a pensar se é desta forma que nós queremos chegar aos nossos públicos. Fazemos inclusive apresentações entre nós e fazemos avaliação de projetos. Portanto, uma vez por mês é para a reflexão. Está marcado e não há nada que possa desmarcar estas reuniões de dias inteiros. E saímos para fora do arquivo. Vamos ocupar outros espaços culturais da cidade, pedimos salas, empréstimo de salas, vamos para fora, para podermos estar mesmo absolutamente focados nesta reflexão. Portanto, esse é um exemplo. Depois, refletimos sobre os grandes projetos. Aqueles projetos mais passageiros, enfim, que nos são solicitados, por exemplo, uma exposição que nos é proposta, uma itinerância que nós recebemos, são projetos que não nos trazem grande reflexão. Porquê? Não é que não mereçam, é porque nós não temos tempo. Porque merecem, e merecem também pensarmos se podemos aceitar, se devemos continuar a aceitar, que tipo de propostas devemos aceitar. Mas tudo isso tem que encaixar nestas reuniões de planeamento mensais e de reflexão, porque não conseguimos, enfim, ter espaço, ter lugar para uma reflexão mais profunda, projeto a projeto. Portanto, escolhemos os grandes projetos para o fazer. Um dos grandes projetos que o arquivo tem são os cadernos do arquivo municipal, e aliás eu mostrei agora aqui o exemplo, e esse é um projeto ele existe desde 2014, aliás, ele existe desde 2012, nós tivemos, para terem uma ideia, 2 anos a refletir. Entre 2012 e 2014 nós pensámos o projeto, e arrancámos só 2 anos depois, quando tivemos a certeza que era isto mesmo que queríamos. E nós continuamos a reunir todas as sextas-feiras de manhã para trabalho, e também para nos obrigarmos a fazer essa reflexão e para nos apresentarmos em fóruns sobre a área e para nos prepararmos para esses fóruns. Portanto, eu diria que conseguimos refletir se nos organizarmos e se pensarmos no que é realmente importante refletir.
e só assim é que de facto podemos conseguir e ter, claro, as equipas animadas e motivadas para fazerem connosco essa reflexão. Esta é a primeira parte. Depois a segunda, esqueci-me o que era o outro pontinho que eu, entretanto, não sei qual era. Como é que nós chegamos ao público? Existem ferramentas, as ferramentas qualitativas, de análise qualitativa e de análise quantitativa. Uma das formas de nós chegarmos ao público e percebermos a pertinência das nossas atividades é precisamente através da criação destas redes colaborativas, que são fundamentais, na minha opinião. E estas redes colaborativas, uma vez existindo, nós temos a oportunidade de comunicar com os nossos parceiros e perguntar como foi, o que esperam. O arquivo vai às escolas fazer atividades, leva kits educativos, disponibiliza para que depois haja autonomia por parte das escolas, mas mantém o contacto. Portanto, faz sempre reuniões periódicas no início do ano letivo para passar a programação, tem reuniões, nessas reuniões pede feedback, pergunta quais são as expectativas dos parceiros e, portanto, eu acho que é através destas redes, pelo menos é a experiência que temos, é através destas redes colaborativas e destas parcerias que vamos promovendo que elas permitem o contacto mais direto com o público, com os públicos, e, portanto, nós conseguimos perceber quais são as expectativas deles e envolvê-los, lá está, e envolvê-los nas nossas atividades, envolvê-los na nossa programação, pensar com eles a nossa programação, que é fundamental, eu acho. Obrigada, obrigada. Vou aproveitar a embalagem, porque não é sempre que posso vê-la desse lado. A biblioteca é um agente de transformação. Nós vivemos numa era de imensa informação, onde se diz que até devemos fazer uma dieta de informação. Como é que se faz uma dieta de informação de forma correta? Não é? A minha questão é, a dinamização cultural também tem um papel importante. A doutora Marta falava agora, vamos às escolas, dinamizamos atividades, deixamos materiais pedagógicos, falamos, mas há tanto lixo, há tanta falta de... as fake news, os nossos jovens estão tão... O que está na rede é o que é verdade. Como é que a biblioteca, que iniciativas a nível de literacia mediática, digital, pensamento crítico, será que estamos no caminho certo? Estamos a desempenhar o nosso papel? Quer dizer, nós somos agentes, não sei se muito fácil entender, deste lado da ilha, com o meu sotaque madeirense, se nós, enquanto bibliotecários e arquivistas, não é? Temos a obrigação de mostrar ao público as fontes de informação verdadeiras, não é? Para que venham à biblioteca, porque aqui é que está a informação verdadeira. Temos de ter o cuidado de levar a boa informação. Isto está a acontecer ou não? Que pergunta difícil. Não sei se a resposta... Pois, eu nem sequer sei se isto é bem uma pergunta, se é uma reflexão. Pois. Eu confesso, é só... Mas, Ana, eu quero acreditar que está a acontecer, eu quero acreditar que há um esforço nesse sentido, nomeadamente na parte das bibliotecas, pelo menos nos fóruns onde eu tenho cruzado com colegas bibliotecários, eu quero acreditar que sim, que está a acontecer, porque existe toda uma preocupação e existem atividades fabulosas por aí fora, por todas as bibliotecas do país, e eu tenho conseguido ter algum contacto com essas dinâmicas, precisamente através da pós-graduação, onde nós as duas nos cruzamos, porque tem-nos aparecido, e o professor Paulo Batista está aqui, pode também falar sobre isto, têm aparecido projetos na área das bibliotecas, que são contados nos trabalhos finais, nas apresentações finais da pós-graduação, nas várias edições, e que são absolutamente
absolutamente extraordinários, que trazem, que conseguem trazer as pessoas às bibliotecas. Às Portanto, bibliotecas. conseguem trazer, conseguem fazer com que as pessoas... E depois lá está, a biblioteca não perdeu necessariamente público. Pois A não. biblioteca tem outro tipo de público com É. outras exigências. Exato, e o Porque desafio é esse, não é? Exatamente, porque de acordo com os últimos dados que foram levantados relacionados com os espaços de cultura, e não estou aqui só a falar das pessoas que procuram as bibliotecas e os arquivos, também os museus, também os teatros, etc., as pessoas continuam a vir, quer dizer, não há uma diminuição, há outro tipo de exigências, há outro tipo de participação. E eu acho que e outro tipo de temáticas. E, portanto, eu Pois. acho que é precisamente explorando esses novos temas, trazendo-os, chamando as pessoas, criando estas parcerias que As falámos, estas parcerias. redes colaborativas, chamando as pessoas à biblioteca, indo ao encontro das pessoas, eu acho que conseguimos manter esta importância destes espaços culturais. Eu acho que temos de conseguir. Conseguimos e temos de conseguir e vamos conseguir, eu acho que sim. Além do mais, deixe-me só dizer-lhe que eu acho que nós também devemos saltar para a internet. A Biblioteca Pois. Nacional tem Instagram, não é? E de vez em quando publica vídeos muito interessantes acerca do que lá se faz, pequenos vídeos, tem TikTok, Bom. está presente nas redes, nós também temos que estar presentes Sem dúvida, online, sim. mostrar o que temos, convidar as pessoas para virem, mostrar que também estamos presentes em todos os suportes, de Podes várias formas. Eu acho que é muito por aí, é falar a linguagem do outro, não é? Depois conquistá-lo para nós. conquistá-lo para nós, exatamente, exatamente. É isso mesmo. Obrigada. Obrigada. Vou dar a palavra aqui ao professor Paulo Batista. Boa noite, muito obrigado. Bom, não poderia deixar de começar por felicitar a Delegação Regional BAD Madeira, aqui tão bem representada pela sua direção, a Sofia Betancourt da Silva, a Laureana Ascensão de Macedo e a Ana Figueira. Muito obrigado, é sempre um enorme gosto de rever-vos. E depois felicitar, portanto, eu não tenho nenhuma questão para colocar, antes quero agradecer a extraordinária, mais uma apresentação da professora Marta Gomes, de quem muito me orgulho de ser colega e amigo, e não poderia falar com mais propriedade porque tive o gosto de trabalhar com ela no Arquivo Municipal de Lisboa entre 2006 até há pouco, até ao final de julho deste ano, portanto, dito de outra forma, há 19 anos, e bem sei da excelência que coloca em tudo o que faz. Não é por acaso, isso também foi aqui falado, que no âmbito da pós-graduação em promoção e dinamização cultural e educativa de arquivos e bibliotecas, a professora Marta Gomes leciona 2 unidades, absolutamente chave, sendo que todas o são em rigor deste curso, nomeadamente as unidades curriculares, a promoção e dinamização cultural e educativa e marketing cultural e educativo, e meio a sério, meio a brincar, a professora Marta Gomes, no início de cada curso, coloca-me sempre um grande problema, que é que tem que ver com a distribuição, ou se quisermos, a afetação dos trabalhos finais de pós-graduação. Nós temos uma regra que é de 3 trabalhos por cada professor. Bom, e se de facto eu não tivesse mão nisto, a professora Marta Gomes orientaria 16 trabalhos e depois os 3 restantes sobrariam para os demais professores. Portanto, a dizer o enorme gosto, orgulho em trabalhar com ela, profissionalmente no Arquivo Municipal de Lisboa, mas também numa dimensão mais académica, já há alguns anos, na Universidade Autónoma de Lisboa, Autónoma Academy, e agradecer mais uma vez a excelência que coloca em tudo o que faz. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. E temos aqui mais uma questão da colega Énia, que é animadora sociocultural e trabalha no Arquivo Municipal Alfredo Pimenta. Elogia-lhe a sua apresentação, mas coloca esta questão o seu projeto que apresentou do 25 de Abril. A minha pergunta é: quando o público-alvo é infantil, como se pode planear uma atividade que respeite o património documental
mas que também seja sensorial e envolvente. Pode, não percebo porque é que tem que ser incompatível. Eu não sei se a senhora quer colocar formular a questão, é só ligar o micro. Sim, eu posso falar, não sei se vou responder, não vou ao encontro daquilo que me pergunta, mas esta atividade do retrato químico respeita o património, porque nós não usamos a documentação original para fazer as atividades com as crianças, neste caso, quando o público-alvo é infantil. Nós utilizamos réplicas, se quiserem, desse património, muitas vezes réplicas a 3 dimensões, que não foi o caso, portanto, neste caso são fotografias do acervo, mas são reproduções, portanto, nós temos os negativos connosco, fazemos reproduções para as nossas atividades, e depois o retrato químico, portanto, que é feito por cima dessas reproduções, portanto, não deixa de ser um trabalho sobre as próprias reproduções, portanto, há um respeito na mesma pelo património documental, não sei se é nesse sentido. Não sei, mesmo em relação, por exemplo, a outro tipo de trabalhos que nós fazemos, e eu mostrei-vos uma das imagens há pouco, que tem a ver com o explorar a cidade, que é uma atividade que nós fazemos já há alguns anos junto às escolas, é mais para alunos do terceiro ciclo, em que, portanto, nós levamos os alunos a explorar a cidade, a explorar o bairro onde eles vivem, e depois nas escolas nós trazemos documentação do arquivo, mas nunca originais, portanto lá está reproduções das plantas da cidade, de várias épocas e também reproduções de fotografias, e eles o que fazem é pegar nas plantas, comparar, sobrepor e perceber a evolução, colocar as fotografias, quer as de fotografias de época, as reproduções fotográficas, quer aquelas que temos que eles tiram durante o percurso, durante o circuito que fazem pelo seu bairro, e depois criam, portanto, a atividade é perceber as dinâmicas, perceber tudo aquilo que permanece igual, todas as rupturas, e, portanto, as dinâmicas do seu próprio bairro, ou do bairro onde a escola se encontra inserida. Eu não sei se é isto, se a colega puder dizer alguma coisa, não sei se é isto que pretendia ouvir. Penso que sim. Agradeço a resposta. Ok. Portanto, eu acho que é possível sempre, e tendo em conta este tipo de atividades, sim, claro que é necessário também ter algum fôlego financeiro. Temos 2 designers a trabalhar connosco, as designers concebem as atividades, concebem os materiais para que nós possamos depois promover este tipo de atividades, mas sempre acautelando. Quer dizer, acautelando a ideia da preservação do património documental, naturalmente, claro. Temos aqui mais uma intervenção. Loriane tem a mão levantada. Então, sim, muito boa noite. Eu gostaria de felicitar a nossa convidada e amiga e colega também, a doutora Marta Gomes, por esta magnífica apresentação, esta profunda orientação didática, sobre um tema que tendencialmente não aparece muito nas planos de estudo e formação, e claramente penso que este é um tema que toca qualquer profissional de arquivo, biblioteca, museu, ou mesmo noutros setores não tradicionais que também são instituições de memória. Só gostaria de trazer aqui uma questão, talvez mais uma reflexão sobre como, da sua experiência no Arquivo Municipal de Lisboa, envolver outros setores, normalmente municipais, que têm estes pelouros, que não são tradicionalmente, portanto, espaços orientados à função da cultura, mas também são instituições de memória. São também, falo concretamente, cemitérios, que também são espaços de memória,
que normalmente são geridos como se fossem mero resíduos humanos e pouco mais do que isso, mas muitas vezes há toda uma envolvente arquitetónica, documental, de histórias de vidas, que é um caminho que todos vamos de um dia tomar, mas também de trazer esta imagem não tão negativa que estes espaços têm e, portanto, como pode articular institucionalmente no sentido de valorizar também este espaço. Digo de cemitérios, como podia ser de jardins botânicos ou jardins históricos, onde também muita esta informação também se encontra no próprio arquivo. E naturalmente com o arquivo municipal, com a sua dimensão imensa, 37 quilómetros, quase inimaginável, inimaginável, portanto, eu diria muito mais que o Arquivo Regional da Biblioteca Pública da Madeira, mas pode chegar a, pode chegar a essa dimensão. De certa forma, como se pode planificar, orientar estes espaços não convencionais, no sentido de trazer uma outra imagem mais positiva, de que também estes espaços são centros de memória e que também precisam de ser preservados. Na Madeira nós temos situações como o cemitério judaico, tendencialmente fechado, a cair pela falésia abaixo, e se calhar, não sei, talvez no imaginário judaico, quando ressuscitar, talvez os ressuscitados vão dizer, pensarão em não me recordo ter sido sepultado debaixo d'água, mas temos também cemitérios ingleses, temos cemitérios convencionais, públicos, tem todo este aspecto monumental, que pode trazer também uma imagem positiva. Recordo, por exemplo, quando visitei a Ilha de São Miguel em Veneza, e não sei se foi em Veneza, se foi em Verona, Itália. Eu fiquei muito surpreendido ao entrar num cemitério monumental, como são os cemitérios italianos, e fiquei surpreendido em encontrar uma galeria de arte. E uma galeria de arte que combinava estas três vertentes da criação, da parte arquivística, que tinha um ponto para localizar as grandes personalidades da sua localidade, onde se encontram sepultados, para visita. Naturalmente, os arquivos detêm grande parte desta informação. Como articular de uma forma a transformar isto de uma imagem mais dura ou menos convidativa para envolver estes espaços também e valorizar também como centros de memória. Faço assim uma breve questão e termino a agradecer e também toda a audiência que pacientemente assiste a estas horas e espero, por favor, se quiserem fazer questões, sintam-se à vontade. No meu caso, Glória, no caso da Câmara de Lisboa, os cemitérios da cidade, eles têm a sua própria dinamização cultural. Claro. Ou seja, existe, por exemplo, no Cemitério dos Prazeres, que é aquele com quem nós trabalhamos, sim, de forma próxima com a divisão de gestão cemiterial. Eles têm alguma documentação ainda com eles, alguma documentação que diz respeito à gestão de cemitérios. Nós temos uma parte connosco no arquivo, mas eles têm uma outra parte. E eles trabalham, eles procuram-nos muito, já fizemos algumas atividades em conjunto, mas eles procuram-nos muito precisamente para recorrer à documentação que já está connosco e que já não está com eles. Mas eles têm as suas próprias dinâmicas, eles têm uma programação. Eles promovem visitas periódicas aos cemitérios, no caso do Cemitério dos Prazeres, que é absolutamente extraordinário, portanto é aquele que é mais explorado a nível de programação. Também no Cemitério dos Prazeres têm um espaço onde também já fizeram exposições. E, portanto, existe uma dinâmica muito forte relacionada com este tema. E têm tido muitos visitantes, portanto, visitantes e participantes nas visitas que vão promovendo, e são visitas temáticas. Relativamente ao arquivo, portanto, o arquivo, como eles próprios dinamizam os espaços, o arquivo não dinamiza, mas colabora. Agora, em relação a essa questão de nós colaborarmos, portanto, de que forma colaboramos com outros serviços, ainda que não sejam de serviços da cultura, na Câmara Municipal de Lisboa, colaboramos sempre que necessário. Aliás, as nossas parcerias começam precisamente dentro de
casa. Portanto, a nossa colaboração começa precisamente com outros serviços, quer da cultura, quer aqueles que não são da cultura. Portanto, já tivemos participação, já tivemos, enfim, parcerias com a ação social, porque já promovemos aqui há uns anos, por exemplo, uma exposição em Braille, já tivemos parceria, temos constantemente parcerias com a EGEAC, que é, portanto, a empresa municipal, enfim, relacionada que as atividades culturais da Câmara não têm todos os equipamentos culturais, mas tem alguns, nomeadamente os teatros, portanto, colaboramos muito com eles, nomeadamente os museus, somos muito próximos do Museu de Lisboa, portanto, estamos sempre presentes nas suas exposições. Colaboramos com a rede de bibliotecas e depois lá está, colaboramos com a habitação, por exemplo, fizemos agora, em 2023, fizemos organizámos uma exposição no Museu de Lisboa sobre políticas de habitação em Lisboa. Essa exposição foi feita com colaboração, em parceria direta e estreita com o Pelour da Habitação. Portanto, quer dizer, estamos, todas estas dinâmicas, é como eu digo, ou seja, dentro de portas começam as nossas parcerias, depois daí expandimos-nos para fora. Claro, porque nós verificamos que há aqui uma tendência para as organizações se fecharem silos. O silo biblioteca, o silo arquivo, o silo museu, e muitas vezes estas colaborações, muitas vezes que ficam atrás dos muros, muitas vezes fechados dentro dos seus próprios muros, não sendo muito visíveis o que é que realmente fazem, torna muitas vezes estes projetos como se fossem meras mercearias em que abrem a porta e esperam que os fregueses venham visitar. E penso que é muito importante aquilo que te colocou aqui, é sair fora a porta, sair fora dos muros, ir ao encontro das pessoas, incluir as comunidades, envolver outros autores e outras organizações, porque o património não está só dentro dos muros das organizações, muitas vezes está fora. E por essa razão, eu penso que este é um elemento muito importante a transmitir também à comunidade, para não pensar que também temos os nossos acessos, também precisamos de os dinamizar, mas é preciso ter consciência que o nosso património também, o património cultural, que não está classificado, que não está inventariado, muitas vezes está fora. Eu fiquei muito particularmente interessado na Videoteca Municipal, que fez exatamente isso, não de deixar que os VHS familiares se perdessem para sempre e transformando-se apenas parte do património, da memória da própria cidade. Isto eu acho, diria dos VHS, como também da música, ou do património sonoro, das fotografias particulares, dos álbuns particulares das famílias e das associações. Eu penso que este envolvimento com as comunidades é aquilo que diz na sua frase inicial e que terminou com ela, que naturalmente exige esta participação. A memória é uma coisa participada, viva, em comunidade. Felicito-a bastante, não vou tomar mais tempo. Obrigado. Obrigada, Lariane. Penso que não há mais questões. Agradecer-lhe muito a sua apresentação e a explicação que nos deu. Eu acho que ficamos com a nítida sensação, quer dizer, já tínhamos, mas reforçamos a ideia que as instituições têm que envolver a sociedade para que para a preservação da memória coletiva e a construção de novas possa ser possível. Os verbos-chave que apresentou, planear, antecipar, envolver, a explicação que deu em cada um dos pontos, muito interessante. É preciso repensar melhor. Os decisores políticos têm que repensar e não só nos exigirem projetos, é dar-nos tempo também para fazermos estas avaliações. E o estudo do caso que nos apresentou, bem como Meios. E os meios. claro, com certeza, vem fechar com chaves de ouro, mostrar um projeto de sucesso, algumas iniciativas que o arquivo fez, eu de Lisboa, eu acompanhei via online, gostei, muito interessante. E sim, não há memória sem a participação de todos.
e agradecer-vos muito em nome da delegação da Madeira e agradecer a participação de todos, de estarem aqui hoje. Esta tão grande afluência mostra que é um tema que precisa de muita reflexão e de sermos tratados por todos, porque é um tema novo, porque era como o Loriane dizia, as instituições estavam muito fechadas em cílios e agora estão cada vez mais, há 2 décadas, estão-se abrindo mais e pedindo a participação dos cidadãos para dar a conhecer aquilo que guardam dentro e para criar novas memórias. Muito obrigada a todos. Uma feliz noite. Obrigada pelo convite. Adeus, obrigada. Gosto nosso.